E aí, eu pergunto, esse sujeito é imparcial para julgar o Eduardo Bolsonaro? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Vejam, o Alexandre diz que o Eduardo praticava coação contra os julgadores do processo Jair Bolsonaro. Portanto, quem seriam as vítimas? As vítimas dessa coação seriam os julgadores. E quem julgou o Eduardo Bolsonaro por esse crime? Ora, as próprias vítimas da suposta coação. O Alexandre de Moraes como relator e os outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A mesma turma do Supremo Tribunal Federal que teria sido supostamente coagida. Então, mais uma vez, voltamos ao Chaves vendendo churros para ele mesmo, onde o Alexandre é a vítima e o juiz. Exatamente o motivo pelo qual ele tomou um pito da justiça italiana no caso da Carla Zambelli. Mas no Brasil, parece ter se tornado normal que em um processo a vítima e o juiz sejam a mesma pessoa. Nós estamos falando do julgador que disse ainda em novembro de 2022, não obstante ele ser a vítima, outra questão que tira completamente, mesmo que o Alexandre não tivesse sido a vítima neste caso especificamente, que é, não obstante, ele não poderia ser considerado um julgador imparcial. Porque ainda em novembro de 2022, antes deles inventarem esse processo, etc., nós temos os diálogos que mostram que Alexandre está há 4 anos querendo pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa foi uma confissão do Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, onde ele confirmou categoricamente que a equipe estava focada em encontrar qualquer coisa que pudesse ser instrumentalizada contra o Eduardo. E aí, eu pergunto, esse sujeito é imparcial para julgar o Eduardo Bolsonaro? Pergunto a você da audiência, respondam aqui no chat. É possível, esqueça o seu desgosto do Alexandre de Moraes, esqueça que o réu é Eduardo Bolsonaro. É possível algum juiz que tem um diálogo dizendo que quer pegar um fulano, julgar o caso de fulano? Eu não gostaria que fosse o Lula. Se tivesse um diálogo dizendo, do juiz tal dizendo, eu quero pegar o Lula não pode ser julgado por esse cara, porque você precisa ter confiança na imparcialidade. E o terceiro ponto processual, só para trazer 3 aqui, é o da citação. Todo mundo tem o direito, no Ocidente, em qualquer processo, de ser formalmente informado e, portanto, citado a respeito dele. Eu sei que parece uma filigrana, eu sei que é chato, é burocrático, mas é a vida como ela é. E citação, essa proteção impede que você seja condenado por um crime sem saber, sem defesa. Citação criminal, por isso, tem que ser pessoalmente. E se a pessoa estiver no exterior, como escrito textualmente no artigo 368 do Código de Processo Penal, tem que ser feito através de carta rogatória. Enquanto isso não for feito, segundo o mesmo artigo do Código de Processo Penal, o processo não anda. O processo é suspenso. E o prazo prescricional é suspenso. Ora, que o Eduardo se encontra em local certo e sabido no exterior, eu acho que vai além de qualquer disputa. Né? O local dele é muito mais certo e sabido até do que ele gostaria, a ponto da imprensa bater na porta da casa dele, o PCCept, o maluco lá, o maníaco do PCCept, ter ido lá na casa dele, importunar a família dele. A ponto da casa do cara sair nos jornais e de uma casa de classe média do Texas ser chamada de mansão, de resort. Então, todo mundo sabe que Eduardo está nos Estados Unidos e todo mundo sabe onde está. As autoridades brasileiras não podem ser tão incompetentes que não conseguem encontrar o sujeito que a imprensa encontrou em 2 minutos.
Não pode alegar o desconhecimento para mandar a carta rogatória. É claro que eles sabem. É claro que o Alexandre não quis citar o Eduardo justamente porque ele não tinha tempo e queria que o Eduardo fosse julgado correndo antes das eleições, à revelia, sem oportunidade de apresentar uma defesa formal, porque ele sabe que os Estados Unidos não entregariam a carta rogatória porque é ilegal. Mas você não pode escolher quais leis você quer ou não respeitar. Como bem disse, acho que todos os especialistas disseram isso, né? A falta de citação é a nulidade mais básica de qualquer processo. Aliás, é tão básico e fundamental que teve que ser falado pela Defensoria Pública da União para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bota o vídeo aí, por favor, Gabriel. E o fato curioso, que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a Defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, ele conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo no juízo. Isso aí haveria a oportunidade de ele constituir um advogado da sua confiança. Haveria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Haveria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a Defensoria nesses termos que há nulidade processual. O que está dizendo é que o processo é uma mentirinha, né? Que a defesa, não existe defesa. Na prática, que Eduardo Bolsonaro foi condenado sem defesa. Mas mais do que isso, pode tirar o vídeo, Gabriel. O que o DPU está dizendo, Defensor Público da União, é que o próprio STF reconheceu a obrigação de citação por carta rogatória do indivíduo. Ele fala o co-acusado, co-réu, não sei qual o termo que ele usa, que está no exterior, ele foi citado. Ora, de quem que eles estão falando? Eles estão falando especificamente de mim. Porque, no meu caso, o Supremo Tribunal Federal fez questão de tentar me mandar uma carta rogatória, e eu já vou chegar nisso. Mas não é opcional você mandar carta rogatória. Fazer citação do indivíduo que existe no exterior através da carta rogatória não é opcional. É uma obrigação. Descumprir torna o processo inteiro nulo. Mas não só torna o processo nulo, como se o sujeito está nos Estados Unidos, ele está tendo os seus direitos dos Estados Unidos violados. Afinal, existe um tratado firmado entre ambos os países para proteger os indivíduos dentro da jurisdição de cada um do país. Então não é nem uma questão só da legislação brasileira, mas da legislação americana. Então o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, eu estou tentando explicar isso para vocês, é descumprindo a lei dos Estados Unidos. E você já vai entender, eu vou chegar lá, vou terminar lá no Donald Trump. Porque quem costuma desrespeitar a lei nos Estados Unidos não costuma ser recompensado. E o Departamento de Justiça americana já avisou ao Brasil a respeito desse assunto. Tanto é verdade que, em 7 de maio de 2025, este Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao Alexandre de Moraes cortando as asinhas dele sobre essa história de fazer o que quiser e esperar que todo mundo aceite de cabeça baixa. Aqui não, Xandão. Só um trecho da carta. Diz assim: prezado ministro Alexandre de Moraes,
para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante o tribunal norte-americano. A lei norte-americana prevê diversas bases para o não reconhecimento, que podem incluir a insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei norte-americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são execuíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Assinou a Ada Bosch, a diretora interina do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o STF reconhece isso, como eu disse, não à toa fizeram exatamente, como disse o defensor público, exatamente dessa forma com outro acusado no mesmo processo que também reside no exterior. Como eu disse, estou falando de mim mesmo, né? Há muitos meses que eu aguardo a ciência sobre o suposto processo contra mim, que seria esse mesmo processo contra o Eduardo através de carta rogatória. Eu estou falando, obviamente, tudo isso sabendo que eu estou chovendo no molhado e sabendo que não existe lei no Brasil. Mas é importante que a gente relembre tudo isso